Bíblia e vou ler um texto bíblico, e o texto que eu quero ler com você está no iniciozinho da Escritura Sagrada. Gênesis 1. Gênesis 1 é o texto que eu leio com você aqui agora, tá? Esse texto, curiosamente, tenho lido com alguma frequência para os irmãos, né? E vamos ler novamente. Se você tiver condições de ficar de pé, fica de pé para lermos juntos a palavra do Senhor. Como falamos semana passada, durante a leitura bíblica e a oração, os nossos irmãos estão orientados a fecharem as portas para evitar o trânsito. Por quê, pastor? Porque queremos nos concentrar e as distrações atrapalham. As distrações impedem você de atentar para o que Deus quer falar ao seu coração. Então eles fecham a porta para isso, tá? Para isso. Depois, as portas estão normalmente abertas. Durante a leitura, as portas ficarão então fechadas. Gênesis 1, a partir do versículo 26, diz assim a palavra do Senhor: E Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. E assim Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou, e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra, sujeitem-na, tenham o domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que lhes tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, e isso servirá de alimento para vocês. E para todos os animais da terra, todas as aves dos céus, e todos os animais que rastejam sobre a terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhes servirá de alimento. E assim aconteceu. E Deus viu tudo o que havia feito, e eis que era muito bom. E houve manhã e tarde, o sexto dia. Vamos orar então? Pai, nós agradecemos ao Senhor pela palavra que chegou até nós, escrita há tanto tempo, trazida até nós pela misericórdia do Senhor. E agora clamo, Pai, para que por meio dela o Senhor nos alimente, o Senhor nos oriente. Que o Espírito do Senhor, com toda tranquilidade, fale a cada coração, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Pode se assentar, meu irmão. Meus queridos, nós temos um público grande aqui presente e um público grande nos acompanhando de casa. É grande mesmo, meus irmãos. O povo do Senhor que nos acompanha de casa é um povo bem numeroso. E o pastor Pedro Jorge pede para que esse que está nos acompanhando de casa, enquanto ouve a mensagem, desejar, coloca um pedido de oração aí no grupo, pode colocar, tá? E aí nós temos pessoas da igreja que vão se lembrar do seu pedido de oração depois. Coloca o seu nome, o seu pedido de oração, diga de onde você está falando, e aí você escreve o que você deseja do Senhor, a bênção que você deseja. Nós temos irmãos que vão focar no seu pedido de oração em seguida. Combinado? Você que está aí nos acompanhando de casa, e aproveita que está nesse instante escrevendo aí o seu pedido de oração e compartilhe este culto com alguém da sua casa, do seu círculo de amigos. Compartilhe no seu grupo de WhatsApp o culto da igreja, e assim outras pessoas poderão ser alcançadas também, tá? O Rio de Janeiro é uma cidade maravilhosa. O nome Cidade Maravilhosa não é à toa. Eu moro no Rio há bastante tempo. Nasci lá no interior, nasci em Minas Gerais, coração de mineiro, é verdade, mas o Rio me adotou. Afinal de contas, eu estou aqui desde os meus 19 anos, né, Elisete? Desde os 19 que eu estou aqui no Rio de Janeiro. Então, há muito tempo que eu estou aqui. Já falo como os cariocas, né? Eu ando aqui entre os meirenses e ninguém percebe que eu não sou meirense. É verdade. Ontem eu andei aqui entre os meirenses.
Eu caminhei entre os meirenses e ninguém suspeitou que eu não era do Meia. Eu falo como os meirenses, não como os mineiros, que o mineiro fala bem diferente de vocês sabem disso, né? O Rio é uma cidade maravilhosa. Que cidade tem um Cristo Redentor, um Corcovado? Que cidade tem as praias que nós temos? Que cidade tem todos os atributos de uma grande cidade e, ao mesmo tempo, atributos curiosos, como, por exemplo, a invasão de animais, né? Eu sofria no ano passado invasão na minha casa, invasão de macaco. Por uma área que foi deixada para circular, os macacos entraram. Entrou 1, 2, 3, não lembro quantos exatamente, mas fizeram uma bagunça lá em casa. Aí descobrimos depois a bagunça e colocamos lá uma tela para não entrar macaco. Os macacos foram lá e arrebentaram a tela nos dentes e entraram e continuaram fazendo bagunça. Meus irmãos, eu chegava em casa, eu e Elisete, e encontravam os armários revirados, a geladeira aberta. Você sabia que macaco abre geladeira? Abre. A geladeira aberta, eu tive que amarrar a geladeira com uma corda para o macaco não abrir. O macaco abria, roubava a fruta, roubava o pão lá de casa, era um desespero. E ele invadiu uma vez, invadiu 2 vezes. Aí nós ficamos assim meio estressados com as invasões. E aí pedimos a uma pessoa para colocar tela de galinheiro, aquela tela de aço, né? Mas enquanto o moço estava comprando a tela, eu saí, subi lá para o seminário. Elisete ficou em casa sozinha. E aí ela ouviu um barulho na cozinha. Ela chegou na cozinha e encontrou, segundo ela, era o rei dos macacos, era um enorme, em cima da pia. O macaco olhou para ela. O macaco estava com a mão no armário de pia, aquela que fica em cima da pia, né? Uma mão no armário e a outra embaixo. Ela chegou, deu um grito, ele olhou para ela e ficou com raiva dela, né? O macaco fez uma cara ameaçadora para ela. Ela pegou uma vassoura, jogou no macaco, depois jogou um chinelo e o macaco teve que sair correndo da nossa casa, né? Que cidade cosmopolita, né, teria a possibilidade de uma casa ser invadida por macacos? Eu sei que Manaus talvez tenha também isso, mas o Rio é diferente, meu irmão. O Rio é singular, o Rio é diferenciado. É muito bom morar aqui, não é verdade? É uma alegria morar aqui no Rio. Mas se você tira o olhar de cima das árvores e olha para baixo, você vai encontrar pessoas dormindo na rua. Você tem que passar por elas. Uma criança pedindo, um idoso disputando uma moeda. No sinal de trânsito você fica olhando assustado para ver se é um pedinte ou se é um assaltante. Se está na moto, então você fica mais assustado ainda, né? Porque os assaltos de moto são muito frequentes, né? Quem de nós aqui nunca viu um assalto aqui no Rio de Janeiro? Eu já vi, já fui assaltado, já fui baleado. Isso faz parte da nossa caminhada aqui nessa cidade tão bonita, tão maravilhosa, né? Cheia de coisas lindas, mas ao mesmo tempo algumas coisas também a nos estressar, a nos entristecer, a nos amedrontar. Uma de nossas irmãzinhas perdeu essa semana o celular. Quem foi que perdeu o celular essa semana? O ladrão levou o seu celular, não é? Ela estava descendo do ônibus, levaram o celular dela. Está sem celular, coitadinha, né? Já comprou outro já, minha irmã? Já comprou outro, já comprou. Já comprou. Tem irmãos que atualmente andam com 2 celulares, um do ladrão e um para usar, né? O do ladrão é um mais simplesinho, mas é perigoso também. Eu vou dizer para você que isso é perigoso, porque se o ladrão pedir para você ligar o celular do ladrão e não tiver nada lá, ele vai se assustar, vai se estressar com você. É perigoso. Quando a gente olha para isso, é claro que a realidade social tem uma série de explicações. Não tem resposta simples para isso. Não tem uma causa simples para isso. Quem dá a causa simples está se equivocando. São causas complexas. Mas à luz da Bíblia, é possível dizer que uma dessas causas, pelo menos, é desestruturação familiar. Família desestruturada joga na rua o adolescente, que hoje está pedindo e amanhã está com a arma na mão. É ou não é? É. Família desestruturada lança o idoso na rua, quando não o leva e coloca na porta de uma casa para ver se alguém abre a porta e deixa o idoso entrar. Já vimos isso na televisão, no jornal. Família desestruturada traz violência contra os seus entes, né?
homem contra mulher, mulher contra homem, pai contra filho, filho contra pai, famílias desestruturadas, realmente, podemos dizer, são uma causa, de uma boa parte dessa tristeza à nossa volta. E eu queria, à luz disso, dizer para você que nós precisamos tratar de nossas famílias, estruturar nossas casas. É uma forma de nós minimizarmos esses desconfortos sociais. E não apenas tratarmos nossas casas, mas falarmos da importância das casas, das famílias, para as pessoas à nossa volta. Porque, veja só, não é só a nossa. Porque se você cuida bem da sua e o vizinho não cuida bem da dele, as mazelas vão continuar se manifestando. Então, trata bem da sua e fala para o seu vizinho, compartilha com ele a mensagem da necessidade dele cuidar bem da dele também. Então, é uma coisa de você cuida da sua e ensina o outro a cuidar da dele. Nós temos que cuidar da nossa e falar bem da família para que o outro cuide bem da família dele. É compartilhar a verdade bíblica de que, em primeiro lugar, a família é uma ideia de Deus. Não é uma ideia desta igreja. Não é uma ideia da igreja dos primórdios, a igreja do lado de Jerusalém, a igreja de Antioquia. Não é uma ideia que nasceu com a igreja, não, meu irmão. Segundo o relato bíblico, a ideia da família brota no Éden. A ideia da família brotou no ato de criação de Deus, à luz do texto bíblico. O texto bíblico declara e fala que a Bíblia é um projeto divino. É um projeto dele. É bonito ver, inclusive, que ele não criou apenas o Adão, mas também criou a Eva e juntou os dois. Ele é o primeiro cupido, ele é o primeiro casamenteiro, é o primeiro celebrante. Ele apresenta os dois. Ô Adão, está vendo aquela mulher lá? Não, olha só, repara nela, Adão. Ela não te provoca uma palpitação no coração, Adão? Ela não provoca em você umas borboletas no estômago, Adão? Sim, provoca. Então, vai lá, conversa com ela. Tá? Deus está gestando a família e dá orientações. Olha, vocês dois vão juntar e vão gerar filhos e criar filhos e se multiplicar. A ideia, à luz da Bíblia, é a ideia divina. A família não é um ato do demônio, meu irmão, é um ato de Deus. Esta ideia é uma boa ideia, consequentemente. É boa porque o texto bíblico diz que é boa. Depois que Deus criou, Ele, final do texto, você viu, eu li com você, você leu comigo. Ele criou e disse assim: eis que é tudo muito bom. A família é uma coisa boa. O casamento é uma coisa boa, a relação matrimonial é uma coisa boa, o ato de gerar filhos é uma coisa boa, tudo é bom à luz de Deus. Pode ser que, em função das circunstâncias da vida, o pecado tornou até a própria família um espaço de desconforto, sim, mas no projeto de Deus, à luz do texto bíblico, a ideia dele. E a ideia, segundo ele, é boa. Não é ruim, a ideia é boa. Deus aprovou, eis que é tudo muito bom. Então dá para poder olhar para isso e dizer o seguinte: sim, Senhor, eu entendo isso, eu creio nisso. Está certo que há problemas em minha casa, mas eu vou consertar, eu vou trabalhar para isso, porque essa ideia é do Senhor. Eu não vou desistir dela. Não vou desistir da minha casa, não vou desistir da minha família, não vou desistir do meu filho, não vou desistir do meu cônjuge. Eu quero trabalhar, Senhor Deus, em prol da minha casa, da minha família. As relações na atualidade são relações muito fluídas, muito passageiras. E você já entra numa relação com uma planilha de Excel, com os prós e os contras, né? Você entra na relação assim: sorriu para mim de manhã, check positivo. Deixou a toalha em cima da cama, check negativo. Aí você vai colocando os positivos, negativos, positivo e negativo. Depois de um ano você diz: o seu negativo está muito alto,
você vai embora, eu vou embora, um dos dois vai embora, porque segundo a planilha do Excel, nós não fomos feitos um para o outro. Nós tratamos as nossas relações assim à luz das planilhas de Excel. Não temos paciência para investir no outro, para promover no outro crescimento. Sim, é verdade que deixar uma toalha molhada em cima da cama irrita. Eu nunca deixo, Elisete. Nunca deixei toalha molhada. Eu faço outras coisas, mas toalha molhada em cima da cama eu não faço. Mas aqui, eu aprendo. Quando ela me diz que algo estressa, algo irrita, eu vou lá e coloco no meu caderninho mental, não fazer isso, né? Eu vou criando a minha lista de coisas que irritam a Elisete. E ela vai criando na cabeça dela a mesma coisa. Nós aprendemos que a vida não é feita então de cheque positivo e negativo. Vale a pena investir neste projeto, meu irmão? Vale a pena, invista nisso. A outra opção é muito ruim. Vale a pena investir neste projeto. É verdade que há momentos de desencontro, há momentos de desconforto, mas vale a pena investir nisso. Trabalhe em prol da sua casa, trabalhe em prol da sua família, invista esforço nisso. Nós investimos em esforço em outras coisas. Você se esforça para fazer a sua empresa crescer, você se esforça para que você tire boas notas, você não se esforça para que as coisas aconteçam com tranquilidade e paz na sua casa, mas não faz muito sentido. O que vale a pena requer de nós algum esforço. Então está aqui o texto bíblico dizendo para a gente, a família é uma boa ideia, porque ela nasceu no coração de Deus. Em segundo lugar, a família é uma boa ideia, porque ela é o espaço de proteção, porque ela é um espaço de proteção. É difícil imaginar nossos rebentos vivendo fora do núcleo familiar. É difícil imaginar a criança nascendo e se virando sozinha. Nossos meninos dependem muito de nós. A família foi criada por Deus para proteger, para cercar, para cuidar, para ensinar. Porque o mundo animal é diferente. Um cavalinho, quando ele nasce, daí a alguns minutos ele está correndo, meu irmão. A mamãe cavalo não tem que ensinar um cavalo a andar. Os peixes, quando nascem, já nascem correndo, inclusive dos próprios pais, né? Ninguém tem que ensinar um peixe a fazer o que um peixe tem que fazer. Os passarinhos já nascem, bom, aí não nascem voando, é verdade. Eles têm que criar asinha primeiro. Mas depois que cria, vai embora. E não demora muito não. Tudo o que ele precisa para aprender, para ser pássaro, já está nele. Uma zebra já nasce fazendo coisas que zebra faz. Mas nossos meninos não sabem de nada ao nascer. Ele não sabe falar, ele não sabe andar, ele não sabe comer, meu irmão. Você tem que ensinar tudo para ele. Você tem que pegar na mão do menino e dizer assim, dá um passo para cá, dá outro passo. Você tem que ensinar um garotinho, a menininha, a dar um passo de cada vez para aprender a andar. Depois você tem que ensinar a se vestir. Você tem que ensinar a comer e a se limpar. Você tem que ensinar tudo. Por quê? Porque ele não é uma girafa. Ele não é um animalzinho que nasce pronto. Dá trabalho para ele se desenvolver. Enquanto o cavalinho está pronto para ser cavalo em poucos dias, o nosso menino está pronto para andar sozinho depois de quanto tempo? 20 anos? 25 anos? Alguns dizem 30 anos. Alguém falou 30 anos aqui atrás? 30 anos. Depois de 30 anos ele está pronto para andar sozinho, não é assim? Está pronto, 30 anos, pode ir embora. Não estou pronto não, mas me dá mais 10 anos aí. É ou não é isso aqui? Você confiava em soltar a mão do Rafael quando ele tinha 10 aninhos? Não confiava não. Soltava a mão e ele saía correndo. Você confiava em deixar a Carolina andar sozinha quando ela tinha, 9 aninhos? Não confia não. Você anda por perto dela. Eles precisam de proteção.
eles precisam da família, eles precisam do núcleo familiar. E por isso que volta ao início, um núcleo familiar bem estruturado é muito importante para que os nossos meninos e meninas cresçam cercados de carinho e de cuidado. Desestrutura familiar leva à rua, às drogas, aos vícios, à bandidagem. Desestrutura familiar. Aí você vai em algumas comunidades e encontra a adolescente de 15 anos fazendo o pré-natal. Do lado dela, a mãe dela, que tem apenas o dobro da idade dela, com 15 anos, mais 15, 30. E se você conversar um pouquinho, talvez a vovó também. O núcleo desestruturado vai gerar desestrutura, e esse negócio forma um círculo, e um círculo que não é abençoador. Essa menina então não estuda, essa menina não faz a carreira dela, ela está tendo que limpar um bebê quando deveria estar brincando como outras crianças deveriam estar brincando. Mas está lá agora preocupada com a criação do filhinho dela antes da hora, porque núcleos familiares desestruturados geram desestrutura nesses rebentos. Você já deve ter lido notícia de mães que vendem as filhas em alguns lugares do país. Leu ou não leu? Eu li, você deve ter lido também. A mãe vendeu a própria filha. Você deve ter lido em jornal violência do pai contra filho, filha. Você leu, porque eu li também. Mas isso é doença, é enfermidade, desestrutura. É claro que a mãe que faz isso deve ser penalizada, cadeia mesmo. O pai, cadeia. Não estou aqui passando a mão no erro destes, não, meu querido. Violência familiar é crime. Se o marido maltrata a esposa, ele tem que ser penalizado por isso. Então não tem conversa nesse aspecto. Crime é crime. O que eu estou dizendo é que lares desestruturados geram desestrutura em cadeia. O que nós temos que fazer então é cuidar de nossos lares, tratá-los, restaurá-los, cuidar deles, para que eles se tornem de verdade espaços de cuidado, espaços de carinho, espaços de proteção. Bom, isso depende de nós, né? Depende de nós. Você me entende, né? Então nós não vamos generalizar. As notícias de violência existem, mas nem por isso você vai jogar fora a água com o bebê dentro. Você conhece esse ditado, jogar a água com o bebê dentro? Lá na roça a gente usa esse ditado, né? É quando você abandona alguma coisa porque algo deu errado. Não jogue o bebê junto com a água fora. A família é projeto de Deus, trabalhe por ela. Tem famílias que são famílias violentas, perversas, maldosas. Possivelmente entre nós há pessoas que têm memórias ruins de seu núcleo familiar, de seus pais. Mas não permita que isso leve você a abandonar esse projeto. Desista desse projeto. Vale a pena ainda investir nele, porque veja só, a outra opção é pior ainda. A outra opção é muito ruim. Então, vamos trabalhar para que nossas famílias sejam espaços de cuidado, de carinho e de afeto. Esse trabalho requer esforço de cada um de nós. Terceiro lugar, a família, então, além de ser uma ideia de Deus, além de ser um espaço de cuidado, ela é também um espaço de comunhão. O texto bíblico descreve para nós que Adão, ele já tinha companhia. Estava lá o Adão junto com os animais. E quem tem bicho sabe que o animal pode até brincar com a gente de vez em quando. Eu já tive alguns animais assim que me deram muita alegria nesse aspecto da brincadeira eventual, né? Eu tive um cachorrinho, meus irmãos, que me dava muita alegria nos meus horários de folga. Brincava com o cachorrinho, era um cachorrinho brincalhão, né? Chegava em casa, ele pulava em mim. Era bom brincar com o cachorrinho, mas animal não é gente. Não dá para usar um animal para substituir uma pessoa. Adão estava cercado de animais, devia ter um monte de animal para brincar com Adão. O leão, de repente, naquele momento que não mordia, não fazia mal, devia ser um companheiro para o Adão. O tigre, sei lá, animais, os mais diversos.
Adão tinha um monte de bicho para brincar com ele, mas aquilo não preencheu o coração do Adão. E Deus logo percebeu que Adão sozinho estava incompleto. Adão sozinho era meio Adão. Então ele cria um outro que vai completá-lo, um outro ser, um igual a ele. O que nos completa é um outro igual a nós, é um semelhante, é humano que completa humano. Então animais não completam humanos, podem servir de repente, improviso, eventual, dá alguma alegria eventualmente, mas bicho é bicho, gente é gente. Você entende à luz da Bíblia que a família é esse espaço formado de pessoas que completam outras pessoas. A família foi criada por Deus para promover, para entregar para nós a comunhão primordial, a comunhão inicial. O bebê nasce e deve ser cercado de carinho. Vocês viram aqui acontecendo com Flora, né? A mãe, o pai, os amigos, a família, todo mundo cercando, abraçando. É isso. Não dá para trocar a família por um bicho. Não dá para trocar a família por um bicho de pelúcia, que às vezes a gente costuma fazer, entrega um bicho de pelúcia para a criancinha ficar brincando enquanto os pais não podem brincar com ela. Não dá para trocar a família por outras coisas, porque a família formada de gente é esse espaço programado por Deus, projetado por Deus para nos dar comunhão. Adão sozinho estava incompleto e Deus criou Eva para ele. Ele se completou em Eva, Eva completa Adão, e sozinho você não está completo. Você precisa de alguém para andar do seu lado, seu núcleo familiar. Ande com alguém, não ande sozinho. A solidão é enlouquecedora. Enlouquecedora. E desse campo da loucura, uma das imagens que mais me vem à mente, eu já usei com os irmãos e volto a usar aqui agora, é a imagem daquele filme O Náufrago. Está lembrado do Náufrago? O moço estava no avião, caiu numa ilha deserta. Ele sobreviveu, ninguém mais. Chegou na ilha deserta, não consegue sair da ilha. A ilha não tem bicho para ele brincar. E ele começa a satisfazer as suas necessidades fundamentais. A primeira é o corpo, é comida e bebida. O pessoal da sociologia cria uma espécie de lista de necessidades em ordem hierárquica. Tem até um nome, lista de Maslow, em ordem de prioridade. A primeira é o corpo. A primeira coisa que você vai preencher é a necessidade do corpo. Então ele vai e busca aqui comida e água. Preenchida? Ok. Qual é a próxima? Abrigo, proteção. Ele vai e busca um abrigo, uma proteção. Ele constrói uma cabaninha. Número 2, preenchida. E a terceira? Companhia. Agora deu ruim. Não tinha ninguém vivo na ilha. Ninguém vivo na ilha. Nem um cachorrinho para ele brincar. Não tem ninguém vivo na ilha. O que ele faz então? Você se lembra do filme? Ele pega uma bola e desenha na bola com o próprio sangue um rosto na bola, um sorriso, 2 olhinhos, sobrancelha, e ele vai mudando a bola à medida que o filme vai passando. Ele coloca cabelo na bola. Tem dia que ele está triste e ele vai e muda o sorriso para uma cara triste da bola e dá um nome para a bola. A bola se chama Wilson. Ai, meu irmão, ele conversa com o Wilson, ele chora com o Wilson, ele sorri com o Wilson. Essa loucura é porque ele precisa de outro igual a ele. A solidão enlouquece. Eu vou dizer isso para você com toda tranquilidade: a solidão enlouquece. Ele enlouqueceu. E naquele momento final, quando ele está pronto para ser salvo, tem um navio chegando perto dele. A cena mais dramática do filme. A bola vai indo água fora e ele gritando: Wilson, Wilson, não vai embora, porque a bola está indo embora. O navio que veio salvá-lo está aqui, mas ele gritando para a bola não ir embora. Isso é loucura, meu irmão. Por quê? Porque a solidão o enlouqueceu. Ele precisa de gente como ele para andar com ele, para ele ser gente.
Nós nos tornamos humanos do lado de outros humanos. O humano ao lado me humaniza. Eu sozinho, não, meu irmão. A minha humanidade vai desaparecendo paulatinamente. A solidão retira de mim a minha humanidade. Se você é aquele que gosta mais da companhia de bicho do que de gente, é o que está acontecendo com você. Você está se desumanizando paulatinamente. Se você é aquele que gosta mais de pedras do que de gente, você está se desumanizando. Se você é aquela irmã que gosta mais de samambaia do que de gente, você está se desumanizando. Samambaia, pedra e animal não substitui uma pessoa de carne e osso do seu lado para andar com você. Um outro como você é que humaniza você, o que torna a gente. A solidão é enlouquecedora. E o mundo moderno é isso, é uma ilha deserta cheia de gente. Povo que tem gente do lado, mas ainda assim entende na ilha deserta do náufrago. E a gente às vezes, constrói nossos Wilsons. Quer ver um Wilson moderno? O Wilson moderno é isso aqui, ó. Isso aqui é um Wilson moderno. É um Wilson da modernidade. Esse é o novo Wilson. Você já deve ter visto pessoas andando na rua desse jeito aqui, não viu? Já viu? Sinal de trânsito, Exley. Ela está assim, ó, na rua, aqui, ó. Já viu pessoas andando de bicicleta desse jeito? Ah, sim, de bicicleta. Aquele povo do 99 lá na bicicletinha. Aqui, ó. Mas como assim, gente? Povo de moto. Quando você vê uma moto em marcha lenta na sua frente, o moço deve estar lendo o celular. Aqui, o Wilson moderno, o Wilson contemporâneo, se senta do lado do outro, mas não consegue falar com o outro, vai falar com o Wilson. Wilson, como é que você está? Conversa comigo, Wilson. Tem alguém do seu lado, meu irmão. Deixa o Wilson de lado, deixa a bola ir embora. Tem gente de carne e osso, com sangue correndo nas veias do seu lado. É essa pessoa que humaniza você. É essa pessoa que faz com que a sua caminhada fique mais leve no mundo. Não troque alguém de carne e osso por um Wilson. A solidão é enlouquecedora e o mundo à nossa volta está enlouquecendo. Nós precisamos resgatar a humanidade. E a humanidade se resgata como? Andando do lado de gente que tem sangue quente correndo nas veias. A começar da sua casa, da sua família. A começar daquele que está do seu lado. Eu sei que está quente aqui, eu sei que está meio assim quente, né? O irmão Carlos está tentando resolver isso aqui para a gente. Vai ficar fresquinho daqui a algum tempo. Mas aqui, esse que está do seu lado é aquele que humaniza você. Se for da sua família, melhor ainda, né? Então eu vou pedir a você para fazer o seguinte exercício comigo aqui agora. Tem um membro da sua casa perto de você? Estenda a mão no ombro do... Elisete, vem aqui à frente, meu bem. Tem um membro da sua casa perto de você? Tem? Coloca a mão no ombro do ente querido aqui, ó. Pode ser o cônjuge, o filho, o sobrinho, o tio, o pai. Tem um ente querido perto de você? Tem? Coloca a mão no ombro dele. É a família, tá? Família aqui agora. Ó, família. Certo? Muito bem. Você que está sozinho, não fica triste não. Tá? Fica triste não. Se alegre com a sua família. Mesmo que não seja agora, depois. Mas a família está aqui, colocou a mão no ombro dela, você vai orar pela vida dela aqui agora, nesse momento. Você vai ser, nesse caso, o intercessor da sua casa. Abaixa a sua fronte e peça a Deus por esta pessoa. Feche os seus olhos e peça a Deus por esta pessoa. Oh Deus maravilhoso, Deus de amor, de graça, de bondade, de misericórdia. Toma conta, Senhor Deus, da vida da Elisete, Rafael, da Carol, meus pais, meus irmãos, a minha casa, Senhor. Abençoa meus entes queridos, a minha família. Protege, guarda, cerca e dá a cada um de nós sabedoria para vivermos juntos, para abençoarmos a vida um do outro.
Você fez esta oração agora em seu nome, não é? Se não, faz agora. Peça a Deus pelo ente querido. Peça a Deus pelo seu esposo, sua esposa. Peça a Deus pelo seu filho, pelo seu pai. Peça a Deus pela sua casa, nesse momento. Senhor, abençoa esta igreja inteira. Aqueles que estão aqui e aqueles que estão de casa. Nós pedimos isso, meu Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus nos abençoe.